Olá pessoal, eu sou a Rosângela e no vídeo de hoje a gente vai resolver a questão do desafio da aula passada, que foi a aula de equação do primeiro grau. Primeiramente eu vou fazer a leitura geral da questão e reforço para vocês que vocês comecem lendo a questão como um todo e depois leiam por partes para saber exatamente o que a questão está nos pedindo. A questão da PUC Campinas, de São Paulo, de 2017. Ela diz o seguinte: na equação 7x menos 5 igual a 5 vezes, entre parênteses, x mais 9 menos 28, o equilíbrio, ou seja, a igualdade, ela se estabelece entre os dois membros na presença de um valor determinado de x, usualmente chamado de solução da equação. Atribuindo a x não o valor que corresponde à solução da equação, mas sim um valor 6 unidades menor que a solução dessa equação, obtém-se uma diferença numérica entre os dois membros da equação original, que em valor absoluto é igual a... Essa é a leitura geral da questão. E agora eu vou fazer a leitura por partes para a gente resolver ela passo a passo. Então, primeiramente, a questão nos dá uma equação do primeiro grau, que diz que o equilíbrio, que é a igualdade entre os dois termos, se estabelece quando a gente tem um valor determinado de x. Ou seja, eu vou precisar resolver essa minha equação para obter essa igualdade. Só que ele fala, atribuindo a x não o valor que corresponde à solução da equação, mas sim um valor 6 unidades menor, ou seja, a gente vai pegar o valor da nossa solução da equação, o valor de x, e vai subtrair 6 unidades. Então, depois que a gente obtém esse valor, ele quer a diferença numérica entre os dois membros da equação original. Essa é a equação original. Aqui eu tenho um primeiro membro e aqui eu tenho um segundo membro. Então, ele quer justamente a diferença numérica entre esses valores. Vamos começar resolvendo a equação. Então, aqui, a partir da propriedade distributiva, eu vou fazer 5 vezes x e 5 vezes 9. Então, eu tenho 5x mais 45. E como eu quero o meu valor de x, eu preciso isolá-lo. Então, para o lado esquerdo, eu vou colocar todos os meus valores que contêm x, e do meu lado direito, todos os valores numéricos. Então, aqui eu vou ter menos 5x, que foi esse valor que eu passei para o outro lado com o sinal trocado. Então, ele estava como mais, agora ele vem para cá como menos. E jogo para o meu lado direito o valor menos 5. Então, ele estava subtraindo, ele vai passar para o outro lado somando. Então, resolvendo os dois lados da minha equação, eu vou ter que 7x menos 5 é igual a 2x. E o valor disso aqui, essas operações, é 22. Então, como eu quero isolar meu x, eu passo o 2 para o outro lado, dividindo, porque ele está multiplicando. Então, eu vou ter que x é igual a 22 sobre 2. E o valor final da resolução da minha equação é igual a 11. Só que ele quer que a gente atribua a x não o valor que corresponde à solução da equação, mas sim um valor 6 unidades menor que a solução dessa equação. Então, eu vou pegar a solução da minha equação e vou subtrair 6 unidades. Então, meu novo valor de x ele é igual a 5. Só que essa ainda não é a resposta final da minha questão. Por isso que eu reforço para vocês se atentarem a saber justamente o que a questão está nos pedindo. Então, ele fala a diferença numérica entre os dois membros da equação original, que em valor absoluto é igual a... Então, ele quer a diferença, subtração, entre os dois membros da equação original. Minha equação original é essa, e como eu tenho o valor de x, eu vou atribuir a essa equação esse valor. Então, eu vou ter 7 vezes 5, menos 5. Aqui eu substituo o valor de x, né? E aqui eu tenho 5, chuveirinho, 5 vezes 5, 25. E 5 vezes 9, 45. Então, eu resolvo, né? Essa equação. E eu vou obter o valor de 30 para o primeiro termo, para o primeiro membro, e de 42 para o segundo membro. Aqui vocês podem ver que a gente não obteve uma igualdade, um equilíbrio, né? Porque são valores diferentes. Lembrem que a gente atribuiu a x um valor 6 unidades menor que a solução dessa equação. Ou seja, a gente não tem um equilíbrio justamente por isso, porque eu atribuí na equação o valor encontrado da solução menos 6 unidades. Então, eu não atribuí aí o valor certinho da solução da minha equação, foi outro valor. Por isso, a gente não tem
esse equilíbrio. Então, fazendo a diferença numérica entre os dois membros, eu vou ter 30 menos 42 em módulo, ou seja, o valor da minha solução vai ser sempre positivo. Então, eu tenho que 30 menos 42 em módulo é igual a 12. Então, essa é a resposta final da minha questão, né? 12 não é 11, porque 11 é a solução da minha equação, e não é 5, porque 5 foi o valor que a gente atribuiu a partir da subtração de 6 unidades. O valor final da minha questão é 12, que foi justamente isso que a questão nos pediu. É isso, gente. Obrigada. Reforço que qualquer dúvida vocês procurem os seus tutores no grupo do WhatsApp ou tirem suas dúvidas em dias de tutoria.